Na 46. Caderno 3, página 46. Que a gente vai falar aí sobre este nosso módulo 12. Eu quero chegar para você e dizer agora o contrário. Eu te dou 3 medidas de lados de um triângulo. E quero que você diga para mim que tipo de triângulo eu estou me referindo. Então, olha para mim. Eu vou chegar para você e vou te dar aí 3 medidas de lados de triângulo. A, B e C. Eu vou chegar para você e vou dizer que A é a medida maior. Ok? Veja lá qual das 3 medidas é a maior. Então, você vai ter 3 situações. A ao quadrado pode ser menor que a soma do quadrado dos outros dois. B ao quadrado mais C ao quadrado. Se isto acontecer, eu vou chegar para vocês e vou dizer que este triângulo é acutângulo, ou seja, todos os ângulos, todos os ângulos do meu triângulo são agudos. Ou eu vou chegar para você e vou dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse ficou fácil. Estou falando de quem? Teorema de Pitágoras. Portanto, que este triângulo é um triângulo o quê? Retângulo. E cadê o ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo em frente à hipotenusa. Portanto, aqui no meu triângulo, se eu tivesse marcado A, C e B, eu diria para você que é o ângulo A, que é o ângulo reto. No de cima, todos os ângulos são agudos, portanto, todos os ângulos são menores que 90 graus. E para terminar, se eu tiver que A ao quadrado é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, então adivinha que tipo de triângulo vai ser esse? Esse triângulo vai ser obtusângulo. Obtusângulo. E, portanto, eu vou ter um ângulo obtuso. E se eu vou ter um ângulo obtuso, quem é o meu ângulo obtuso? É o ângulo A. Esse ângulo A vai ser um ângulo o quê? Obtuso. Então, em frente ao maior ângulo, estou falando desse ângulo A aqui. Em frente ao maior ângulo, sempre estará o maior lado. Pessoal, belezinha? Dá uma olhada para mim, então, aí no nosso exercício 1. Que é exatamente em cima disso aí que ele vai comentar com a gente. Olha o que ele diz. Eu tenho um triângulo ABC, cujos lados medem 3, 6 e 7. Então, se eu tenho esses lados 3, 6 e 7, que tipo de triângulo é esse? É equilátero? Não, né? Porque eu tenho aí 3 medidas diferentes. Esse triângulo é isósceles? Também não, porque eu tenho
duas medidas diferentes. Esse triângulo é retângulo? Não sei, pode ser. Esse triângulo é acutângulo? Não sei, pode ser. Ou este triângulo é obtusângulo? Então, é bem em cima do tema da nossa aula. Então, vamos lá para a gente poder descobrir qual é a natureza deste triângulo. Então, o que eu preciso identificar? Qual das três medidas é o nosso lado maior? Então, olha para mim no exercício 1. Qual das nossas medidas aí é o lado maior? O lado maior é o 7. Então, o que eu devo escrever? 7 ao quadrado. Eu não vou completar ainda com o símbolo. Os outros dois lados são 3 ao quadrado, que eu vou conversar, e 6 ao quadrado, que eu vou conversar. Eu vou fazer essa conta e vou descobrir se o 7 ao quadrado é menor, igual ou maior à soma do quadrado dos outros dois. 7 ao quadrado são 49. 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. Então, eu estou somando 9 a 36. 49 é o que de 45? 49 é maior. Então, agora eu completo com o sinal. E se é maior, o meu triângulo é do tipo o quê? Obtusângulo. Que dá pra gente a alternativa do teste, alternativa E. Tudo bem? Então, é um exercício de aplicação da nossa teoria. Dá uma olhadinha aí e vê se você tem alguma dúvida. Vamos, ainda em cima disso, resolver aí o nosso exercício 2. Veja lá. Olha o que ele diz. Agora, a gente tem um quadrado. Como se chama o nosso quadrado? A, B, C, D. Quanto mede o lado do nosso quadrado? O lado do nosso quadrado mede 12. Tenho a medida AE. A medida AE mede quanto? 13. Tenho a medida CF. CF mede quanto? 3. Eu quero saber sobre o ângulo AEF, se ele é agudo, reto ou obtuso. Então, pessoal, vamos desenhar. Vamos desenhar para a gente ver o que a gente consegue aí afirmar sobre este ângulo, sobre a natureza deste triângulo. Então, vamos lá, que eu vou usar essa mesma teoria aqui para poder justificar aí o meu exercício. Vamos ver que tipo de ângulo é esse dentro deste triângulo. Então, vamos conversar. Então, informações que a gente tem aí no nosso exercício. Então, para o exercício 2, nós temos inicialmente um quadrado. Cujo lado ele disse pra gente mede, cujo lado ele disse pra gente que mede 12. Então, temos AB, aqui, CD, vamos lá, A, B. Aí ele deu pra gente
que tudo mede 12. Então, aqui em cima mede 12, aqui também mede 12, os demais também medem 12. Aí ele começa AE, aqui embaixo, AE. Ele dá pra gente que o AE mede quanto? 13. Ora, se o AE mede 13, eu vou chegar para você e vou dizer que esse ângulo aqui mede quanto? 90 graus. Eu consigo achar esta medida A aqui? Sim. Faço o quê? Teorema de Pitágoras. Certo ou não? No Teorema de Pitágoras, se eu tenho um cateto que mede 12, se eu tenho uma hipotenusa que mede 13, quanto que mede esse cateto aqui de baixo, hein? 5. Olha para mim. A ao quadrado mais 12 ao quadrado são 13 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 144 somando, passa subtraindo, A ao quadrado vale quanto? 25. Se A ao quadrado vale 25, o A vai valer quanto? 5. Certo ou não? Então, achei esse A. Se esse A vale 5 e tudo isso aqui era o lado de um quadrado, esse pedaço do lado de cá vai valer quanto? 7, porque 5 mais 7 dão um lado do quadrado que mede quanto? 12. Continua aí. Eu vou fechar aqui. Peraí, eu vou fechar aqui. Chegando aqui no ponto F. E aí, vou fechar essa medida aqui, ó. Então, vê se você enxerga que eu tô querendo conversar com vocês sobre esse ângulo alfa. Eu quero saber quanto é que mede esse ângulo alfa. Para isso, ele ainda me deu uma informação. Ele disse para mim que AE mede 13, tá lá. CF mede 3. Ele deu pra gente que esse pedacinho aqui mede 3. Eu te pergunto, eu consigo calcular esta medida B? Também consigo, porque olhe para mim, esse triângulo aqui também não é um triângulo retângulo? Eu conheço um cateto 7, eu conheço um cateto 3, eu consigo achar essa hipotenusa B. Escrevendo o quê? B ao quadrado são 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. B ao quadrado são 9 mais 49. E B ao quadrado vai valer quanto? 58. E eu vou parar por aqui. Eu não vou extrair a raiz quadrada de 58. Por que não? Porque lembra, quando eu for conversar sobre as 3 medidas dos lados destes triângulos, eu preciso da medida ao quadrado. Então, se eu preciso da medida ao quadrado, eu não preciso perder tempo calculando a raiz quadrada dessa medida. De novo, isso aqui, BC valia 12. Se a parte de baixo mede 3, a parte de cima mede quanto? 9. Novamente, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu quero saber quanto mede
este outro lado AF, que eu estou chamando de C. Novamente, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Mas se você lembrar que é o 3, 4, 5, tudo multiplicado por 3, ou seja, 9, 12, essa medida C vai ser quanto? 15. Mas se você não lembra, C ao quadrado são 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E 9 ao quadrado vão ser quantos? 81. Quantos são 12 ao quadrado? 144. Somou 225. E pode até de novo deixar assim, porque são estas medidas ao quadrado, junto com o 13, que a gente vai chegar para você e dizer quem é este ângulo alfa. Mas lembre-se, qualquer coisa, só para você comparar esta medida, C, sim, é o maior lado deste triângulo. Então, aquela teoria que eu desenvolvi no comecinho da aula, para você saber sobre a natureza do meu triângulo, continua valendo, porque o que eu vou escrever é o quê? O que C ao quadrado, que é o lado maior, que é o lado que está em frente ao ângulo que eu estou querendo calcular, é de B ao quadrado mais 13 ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é C ao quadrado? 225. Quem é o B ao quadrado? Ó, o B ao quadrado está aqui embaixo. É o 58. 58 mais 13 ao quadrado, que vão dar 169. Então, o que 225 é de 9 e 8, 17, vai 1. 7 e 5, 12, vai 1. 1 e 1, 2. O que 225 é de 227? Resposta é menor. Portanto, se o maior lado ao quadrado é menor que a soma do quadrado dos outros dois, este resultado é um triângulo o quê? Acutângulo. E, portanto, o meu ângulo AEF é um ângulo o quê? Agudo. Peraí. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Portanto, o meu ângulo AEF vai ser um ângulo o quê? Agudo. Dá para enxergar, pessoal? Tudo bem? Então, tá aí como é que eu cheguei nesta conclusão. Tudo bem? Como é que eu cheguei aí nesta conclusão? Vamos dar uma olhadinha agora em outros dois probleminhas. Probleminha 3 tem uma complexidade um pouco maior. Probleminha 4 é um pouco mais tranquilo. Vamos lá? Vamos ler primeiro enquanto o pessoal está olhando. Eu tenho aí 3 lados de um triângulo. Raiz quadrada de 5,
raiz quadrada de 10 e 5. Eu quero saber qual é o comprimento da altura relativa ao lado maior. Não é a matéria da semana passada, porque note para mim que esse triângulo aí que ele deu pra gente não é um triângulo retângulo. Então, você poderia chegar para mim e perguntar, bom, mas com essas medidas, como é que eu descubro quem é o lado maior? Seguinte, como é que eu vou descobrir aí quem é o lado maior? Fácil. O lado maior tem a maior raiz quadrada. Mas os números são irracionais, verdade. Então, o que eu vou te sugerir aí para o exercício 3? Conversa comigo e diz para mim aí quem são os meus números. Os meus números dos lados são raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, são raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 e 5. Horas. Quanto é que deve valer aí raiz quadrada de 5? 5 não é maior que 4? É. Mas é menor que 9, não é? É. Então, raiz quadrada de 5 deve estar entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. 2, 10 é maior que 9, mas é menor que 16. Então, a raiz quadrada de 10 deve ser algo do tipo 3, então, qual destes três lados tem medida maior? Quem vai ter a medida maior vai ser quem? O 5. Então, olhe para mim. Este triângulo ficaria como, então? Este probleminha 3 ficaria assim, ó. Eu tenho um triângulo, que eu não sei de que tipo é. Este meu triângulo tem um lado que mede 5, um lado que mede raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, e um lado que mede raiz quadrada de 10. O que é que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular esta medida aqui, ó. A altura relativa ao lado maior. E esta altura relativa ao meu lado maior vai deixar o meu triângulo original dividido em 2 triângulos retângulos. Onde? Se eu chamar esta medida do lado de cá de x, como tudo era 5, quanto medirá este outro cateto do lado de cá? 5 menos x. Pronto. O que eu faço agora? Agora sim, eu tenho 2 triângulos retângulos. Agora eu posso garantir. Aplica Pitágoras nesses 2 triângulos retângulos e acha o h, porque você vai ter 2 equações com 2 incógnitas. Então, olha para mim esse triângulo do lado esquerdo. Eu tenho um cateto x, eu tenho um cateto h e eu tenho uma hipotenusa que vale quanto? Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Olha para o triângulo da direita. Eu tenho um cateto que mede 5 menos x ao quadrado,
um outro cateto que mede h ao quadrado e uma hipotenusa que mede o quê? Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Pronto. Montei um sistema, é só resolver. Ok? Então, vamos lá. Primeira equação, dá para cancelar esse quadrado com essa raiz. Então, eu vou escrever que x ao quadrado mais h ao quadrado vale 5. Aqui embaixo eu tenho quadrado da diferença de dois números. O que é o quadrado da diferença de dois números? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, 25 menos 10x mais x ao quadrado mais h ao quadrado é igual, cancelo essa com essa, isso aqui vira quanto? 10. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esta primeira equação por menos 1. Quando eu fizer essa continha, o que eu vou escrever do lado de lá? Menos x ao quadrado menos h ao quadrado igual a menos 5. Belezinha? O que eu vou fazer do lado de cá? Do lado de cá, eu vou ficar com 25 na segunda equação, que eu já podia passar esse 25 para o lado de lá, e isso ia virar quanto? 1 menos 15, certo? Então, vamos lá. Sobrou do lado de cá, ó, x ao quadrado mais h ao quadrado menos 10x. E do lado de lá sobrou um menos 15. Quando eu somar essas duas equações, o que eu vou acabar enxergando? Olha, menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá 0. Menos h ao quadrado mais h ao quadrado também deu 0. O que sobrou do lado de cá? Menos 10x. O que sobrou do lado de lá? Menos 5 com menos 15, menos 20. O menos 10 multiplicando, o menos 10 passa para o outro lado dividindo, ou ainda multiplica dos dois lados por menos 1, e eu vou acabar descobrindo que x vale quanto? 2. Mas espera que x ainda não é a minha resposta. A minha resposta era o h. Então, vem nessa linha aqui, ó, x ao quadrado mais h ao quadrado igual a 5, troca o x por 2 e faz a conta. Então, eu vou em x ao quadrado mais h ao quadrado igual a quanto? 5. Troca o x por 2 e vê lá se você enxerga. 2 ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 5. 2 ao quadrado, 4. Passa para lá. H ao quadrado é 1. Então, quem é o H? H é raiz quadrada de 1, porque ele deu a resposta desse jeito. Alternativa A. Dá uma conferida aí para mim. Então, pessoal, mais uma vez, como é que eu poderia chegar para você e dizer que este triângulo é uma coisa ou que este triângulo é outra coisa? E por que eu não poderia ter usado as fórmulas da aula anterior? Então,
apesar de eu ter falado, eu quero agora sim justificar. Então, vou apagar esse cantinho do lado de cá e vou justificar para você que neste problema aqui, esse triângulo não cabia as fórmulas da semana passada. Porque esse triângulo aqui, para mim, ele não é um triângulo o quê? Retângulo. Então, olha para mim. O maior lado era o 5, né? Então, se eu escrevesse assim, 5 ao quadrado, será que é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais a raiz quadrada de 10 ao quadrado? Não. Por quê? Porque eu posso cancelar este com este e escrever aqui que 25 é 5 mais 10? Não. 25 é igual a 15? Não. Esse triângulo aqui seria o caso de um triângulo o quê? Obtusângulo. E, portanto, as formulinhas que a gente viu a semana passada não se encaixariam neste nosso probleminha. Certo ou não? Tudo bem? Tranquilo? Diferente do probleminha 4. Veja o que diz o probleminha 4. Se agora eu tiver um outro triângulo, cujos lados medem 9, 12 e 15, quanto vai medir, então, para a gente a altura? Então, olha a diferença entre o probleminha, a altura relativa ao lado maior. Olha a diferença deste probleminha 3 para o probleminha 4. Quem é esse triângulo 9, 12, 15, hein? Quem que é esse triângulo aí pra gente? Esse triângulo é um triângulo conhecido. Esse triângulo aí é um triângulo conhecido. Quem é esse triângulo conhecido? É um triângulo retângulo, é ou não é verdade? Você enxerga agora? Eu tenho um cateto 9, um cateto 12 e uma hipotenusa 15. 9, 12, 15. Você enxerga que este triângulo é retângulo? Por quê? Vamos justificar. 15 ao quadrado é o que de 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. Então, 225 é o que de 225? São coisas o quê? Iguais. Se são coisas iguais, este triângulo é um triângulo o quê? Retângulo. Então, diferente do probleminha anterior, quando eu quiser calcular aqui a minha altura, eu posso usar o formulário da aula anterior. Qual formulário? A vezes H é igual a B vezes C. Então, agora eu posso usar aquela formulinha. A vezes H igual a hipotenusa vezes altura é cateto vezes cateto. Por quê? Porque eu provei que o meu triângulo é o quê? Retângulo. Então, a altura mede quanto? A hipotenusa mede quanto? 15.
a altura H, isso será igual, um cateto mede 9 e o outro cateto mede quanto? 12. Pega o 15 que está multiplicando e passa o 15 o quê? Dividindo. Portanto, H são 9 vezes 12, dividido por quanto? Dividido por 15. Por exemplo, divido por 3 em cima e embaixo. Então, aqui vai virar 3, aqui vai virar quanto? 5. Multiplico em linha 3 vezes 12, 36. 36 dividido por 5. Claro, eu sempre falo para você que você pode fazer a conta. Mas eu não gosto de fazer conta. Então, olha para mim. No lugar de dividir por 5, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Dá menos trabalho. Em cima vai dar quanto? 36 vezes 2, 72. E embaixo vai dar quanto? 5 vezes 2, 10. E quantos são 72 dividido por 10? Resposta 7,2. Entendeu a diferença entre os dois triângulos? 7,2 centímetros. Alternativa, cadê? B de bola. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Fico devendo para vocês o exercício 5. A gente começa a semana que vem por ele e lembrando que, se você quiser brincar, a resposta dele é raiz quadrada de 7. Beleza, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Oiê! Tudo em paz? Então, bom fim de semana. Oi, fale. Beleza. Queridos, então, bom fim de semana. Boa semana para vocês e nos vemos na próxima sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Assista o vídeo gravado que a imagem tá perfeita. Tá bom? Se ficou com alguma dúvida aqui na aula. Tudo bem? Tchau, pessoal.